Olá, meus irmãos e minhas irmãs, salve Cristo Rei e sua mãe Maria Santíssima. Estamos aqui mais uma vez na Catequese Simples para aprendermos um pouco mais sobre a nossa fé católica, apostólica, romana, né? Que Deus, nosso Pai, possa nos enviar o Espírito Santo para o entendimento da nossa fé, daquilo que nós possamos aprender para levar para o nosso dia a dia. Hoje o tema é o suicídio, né? O que a Igreja Católica Apostólica Romana diz sobre o suicídio, né? E vamos trabalhar aqui com a Igreja, aquilo com o catecismo da Igreja, né? Seria bom que todos os católicos tivessem o catecismo da Igreja para serem instruídos sobre a sua fé, né? Sobre o conhecimento, tendo as Sagradas Escrituras e o catecismo na mão, né, como diz, você fica longe das heresias, né? Você se torna um católico muito mais convicto e conhecedor da sua fé. E vamos falar aqui um pouquinho sobre o suicídio, né? Por que as pessoas se suicidam, né? O que a igreja diz sobre o suicídio, né? Existem várias formas, né, que possa levar essa pessoa a cometer isso, né? E é um pecado assim gravíssimo, né? Que a igreja diz. Então vamos ler aqui o Catecismo da Igreja Católica, que vai do 2280, né, ao 2283, né? Aí você pode encontrar aí no seu catecismo nas páginas 594 e 595, né? E o suicídio vai contra um mandamento de Deus, que é não matar, né? Então a pessoa que se atenta contra a sua própria vida comete um pecado gravíssimo. E é isso que nós vamos ver aqui, né? Aqui no 2280 diz assim: cada um é responsável por sua vida diante de Deus, que lhe deu, e que dela é sempre o único e soberano Senhor. Devemos receber a vida com reconhecimento e preservá-la para a honra dele e salvação de nossas almas. Somos os administradores e não os proprietários da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela. O suicídio contradiz a inclinação natural do ser humano a conservar e perpetuar a própria vida. É gravemente contrário ao justo amor de si mesmo. Ofende igualmente ao amor do próximo, porque rompe injustamente os vínculos de solidariedade com a sociedade familiar, nacional e humana, as quais nos ligam muitas obrigações. O suicídio é contrário ao amor do Deus vivo, né? Se for cometido com a intenção de servir de exemplo principalmente para os jovens, o suicídio adquire ainda a gravidade de um escândalo. A cooperação voluntária ao suicídio é contrária à lei moral, né? Então, que a igreja deixa claro que o suicídio é um pecado gravíssimo, né? Não se pode cometer suicídio, porque o suicídio vai contra a naturalidade do ser humano, que é a vida, né? Todo mundo quer viver. Muitas vezes nós falamos assim: quem é que quer morrer, né? Mas infelizmente muitas pessoas fazem isso, se acometem contra a sua própria vida, né? Porque é do nosso instinto natural se preservar pela vida, né? Estamos aí no meio de uma pandemia, de uma doença. O que as pessoas fazem? Use álcool gel, né? Usam máscara, evitam aglomerações, né? Que foi recomendado. Por quê? Porque é do instinto nosso, do ser humano, procurar a vida, viver bem, né? Quando nós estamos doentes ou acometidos com alguma doença, nós utilizamos um remédio para aliviar o sofrimento, porque para nós a vida é mais importante, né? Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância, né? Vida para sempre. Vida neste mundo e vida também após este mundo. Mas como diz o catecismo, nós somos administradores dessa vida. Nós temos que cuidar da nossa vida, temos que preservar a nossa vida. Nós devemos amar a nossa vida, né? Porque você atentar contra a sua vida, você está atentando contra o amor a si próprio, como diz o catecismo aqui, né? Você não está amando a si mesmo, né? Você está sendo egoísta. E também você está sendo egoísta também contra o seu próximo, né? Com aquelas pessoas que te amam, com aquelas pessoas que te querem bem, né?
para mim, é uma pessoa que comete suicídio, é claro, é uma coisa muito triste, seja lá quem for, né? E o que que leve ela a isso? E hoje, infelizmente, essa cultura da morte que existe em nosso mundo, existem lugares que promovem a eutanásia, né? Que é a pessoa se atentar contra a sua vida como um direito, né? Existem em vários países do mundo, assim como, por exemplo, lá na Europa, Holanda, né, se eu não me engano, se tem já esta lei que as pessoas podem, né, voluntariamente dizer assim: a partir de hoje eu não quero mais viver, eu vou numa tipo uma clínica e vou tirar a minha vida. Meu Deus, isso é cultura da morte, né? É a cultura do diabo mesmo, né? É ele que quer tirar a vida, né? E somos administradores dessa vida e não proprietários, como diz, pois o proprietário da nossa vida é Deus, foi ele que nos deu a vida e só ele tem o poder de tirar a nossa vida, né? Porque ele é Deus, ele é soberano. E se ele nos deu essa vida, é para que a gente cuide, para a gente ame a nós e nós amamos o próximo, né? Viver essa vida com amor, com dignidade, com respeito, né? E não jogá-la fora, porque o suicídio é algo muito grave, um pecado muito grave que pode levar à condenação eterna, né? E nós sabemos que Judas, né, um dos apóstolos de Jesus, ele ali por remorso, né, ele acabou cometendo um suicídio, né? E foi assim um exemplo terrível, né, triste, né, que fez com que ele se condenasse ao inferno. Porém, a igreja diz assim, né? Distúrbios psíquicos graves, angústia ou medo grave da provação, do sofrimento ou da tortura pode diminuir a responsabilidade do suicida, né? Então a igreja aqui traz também algumas questões, né, sobre a pessoa não está assim tão boa da mente, né? A questão da depressão. Nós vivemos numa sociedade que existe muita depressão e nós podemos dizer que foi uma doença, é a doença do século. Quantas pessoas depressivas, né? Jovens, adultos e até crianças nessas condições e muitos, né, para aliviar esse vazio acabam se suicidando, né? Quantas pessoas acometem isso? É uma coisa muito triste, né? E isso pode diminuir a responsabilidade do suicídio, né? A angústia, né? Quantas pessoas angustiadas cometem também suicídio. Então, existe também as circunstâncias. Então, quando eu falo assim, a pessoa pode se condenar porque a igreja não condena, né? Não diz quem está no inferno, porque aqui vai dizer, né? Não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. A igreja é clara quanto a isso, né? Embora seja um pecado que possa te levar à condenação eterna, né? E a possibilidade de você ir para o inferno cometendo este pecado é bem grande, sim. Porém, a igreja não desespera da salvação. E aqui fala, né? Deus pode por caminhos que só Ele conhece dar-lhe ocasião de um arrependimento salutar. A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida, né? Nós rezamos por aqueles que cometeram suicídio, porque, né, pelas circunstâncias que foram ali, né, algumas doenças, angústias e até tortura, né? Quantas pessoas que estavam sendo torturadas ali e já viu gente se jogando no fogo, né? Para morrer logo, para acabar com aquele sofrimento logo, porque era muito doloroso para ele. Então essas coisas podem diminuir, né? Ali a responsabilidade da pessoa que cometeu esse ato, mas é um ato, né, que é perigoso e que pode levar à condenação eterna. Sim. Porém, a igreja reza e nós devemos rezar por aqueles familiares. Se você tem algum familiar que cometeu isso, reze por ele, né? Porque só Deus sabe o que levou ele a fazer isso, né? Por isso que nós não julgamos as pessoas por isso, né? Porque é um caso muito gravíssimo, né? E quantas pessoas religiosas ou não religiosas cometem esses atos, né? Por isso devemos rezar, né? Porque a igreja nos recomenda isso, rezar e não julgar, né? Mas colocar diante da misericórdia de Deus que tudo conhece, que é soberano, que é o Senhor que dá a vida. Então, minha gente, não cometemos isso, né? Vamos rezar e vamos ajudar as pessoas que estão inclinadas a este pecado gravíssimo para que eles retornem para Deus, né? Porque muitas estão frustradas, muitas estão doentes, né? Mas o remédio é Deus, o remédio é os sacramentos, o remédio é a oração, né?
nós podemos ajudar, né, como irmãos, as pessoas a não cometerem esses atos tão tristes que é o suicídio. Que Deus nos abençoe e nos liberte de todo mal e de toda opressão. Amém, meus queridos irmãos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.